Continuando o nosso programa nesta sexta-feira, sextou. Daqui a pouquinho a gente traz aí a agenda das movimentações eleitorais do final de semana. E a gente está falando justamente sobre o trabalho da Comissão de Segurança no período eleitoral. Comissão de Segurança formada pela Polícia Militar e, inclusive, o coordenador desta semana da Comissão de Segurança aqui em Mossoró está com a gente, que é o Major Max. Está conversando, explicando para a gente as atribuições da comissão. Se você tem uma dúvida sobre o assunto ou quer trazer para a gente qualquer outro assunto envolvendo política, campanha eleitoral, sua dúvida, também sua demanda aí do seu bairro, escreve para a gente, manda DM aí no Instagram, no Twitter ou manda mensagem no WhatsApp 8802-8979. Carol, a gente está encerrando uma semana muito cheia dentro da política do Rio Grande do Norte. Começou com pesquisa, finaliza com situação jurídica, mas teve pesquisa aqui no estado. Hoje, né? Teve ali embate na corrida ao Senado, também falas de candidatos ao governo do estado, entrevistas com presidenciáveis em rede nacional. Enfim, foi uma semana cheia, não faltou assunto na política. E agora a gente traz o desdobramento de mais um. O juiz auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral, Daniel Cabral Maris Maia, negou o pedido do candidato ao Senado, Carlos Eduardo Alves, do PDT, que tentava impedir que o postulante Rafael Mota, do PSB, também ao Senado, participe de movimentações políticas realizadas pela coligação da governadora Fátima Bezerra, do PT. De acordo com o magistrado, em sua decisão, abre aspas, não pode o judiciário impedir que o representado, Rafael, exerça seu direito de locomoção a qualquer ato político, não exerça, sem que tenha cometido infrações às normas, sejam eleitorais ou não, fecha aspas. O juiz auxiliar do TRE afirmou ainda que o comparecimento de um candidato de outro partido ou coligação a ato de campanha adversária não fere o Código Eleitoral. A decisão ainda solicita a intimação de Carlos Eduardo e Fátima Bezerra a se pronunciarem sobre a ação de pena de extinção da peça. Ou seja, Carol, em menos de 2 semanas, o Carlos Eduardo entrou com duas ações contra os seus 2 principais adversários ao Senado, que não resultou em nada, a não ser desgaste do próprio Carlos Eduardo. Na primeira, a gente lembra que foi contra ainda recursos encaminhados pelo então ministro Rogério Marinho aos municípios do Rio Grande do Norte, que repercutiu numa carta assinada por 110 prefeitos aqui do estado, uma nota de repúdio, na verdade, e agora contra o Rafael Mota, para impedir que o candidato esteja no mesmo local de movimentação política da governadora Fátima Bezerra. Ora, o PSB, a nível nacional, está coligado com o PT, o PSB de Rafael Mota com o PT da governadora Fátima Bezerra. Então, este tipo de ação do Carlos Eduardo em nada colabora para a sua candidatura. Pois é, não faz sentido algum, viu? Vou dizer uma coisa, aquela primeira ação que ele impetrou, a AIGE, né, a Ação Judicial de Investigação Eleitoral, ainda existe uma argumentação até cabível, embora do ponto de vista político, para ele não tenha sido nada interessante. Mas esta não faz sentido algum. E ainda mais, Vonúvio, ele ainda tentou colar a imagem da coligação aí na ação. Ele quis dizer que a coligação concordava com essa ação e a coligação já informou que não tem nada a ver com essa ação que foi, com esse pedido aí que foi impetrado por Carlos Eduardo junto à Justiça Eleitoral. Então, ficou pior ainda. Para Fátima Bezerra, por mais que divida aí os votos e reduza a possibilidade dela eleger o nome da coligação, o nome para a sua gestão, caso seja eleita ali no Senado, pelo menos ela tem um nome a mais pedindo voto a ela, que é Rafael Mota. Então, realmente, não fez sentido algum. Nacionalmente, já aconteceu um pedido desse ao TSE, por parte lá na Bahia, no estado da Bahia, e foi negado. Já se disse, já houve decisão, inclusive, dizendo que não havia impedimento no Código Eleitoral de uma chapa ter 2 nomes representados nas candidaturas ao Senado. O que não pode haver, Carol, é
é a participação de 2 candidatos ao Senado e ao governo no mesmo programa eleitoral, por exemplo, ou coligação. Mas na rua, ninguém pode evitar uma movimentação política que não tenha uma boa justificativa, como falou aí o magistrado. Até porque, Vanúvio, o que acontece é que não existem 2 candidaturas de Fátima Bezerra ao Senado. Só existe uma, e é isso que eu vou ler agora, Carol, porque chegou uma declaração encaminhada pela assessoria da governadora Fátima Bezerra. Diz o seguinte, abre aspas: se equivocam os que colocam na minha boca informações que nunca disse diante de fatos políticos eleitorais. Seguimos levando nossa mensagem ao povo potiguar com alegria, com otimismo e responsabilidade. E para quem ainda não entendeu, nossa chapa é formada pelos seguintes nomes: Lula, presidente; Fátima Bezerra, governadora; Walter, vice-governador; e Carlos Eduardo, senador. Eu acho que essa mensagem deveria ser encaminhada para o próprio Carlos Eduardo, porque quem está fazendo moída é ele. Então, eu acho que ele precisa entender que ele é o candidato de Fátima, né? Pois é, exatamente. O Rafael Mota está saindo em faixa própria, mas ele declara, sim, até como uma estratégia política ali de colar sua imagem, declara os votos dele à coligação do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, que nacionalmente é aliada, é coligada com o PSB de Rafael Mota. Então, realmente, ficou sem sentido. O Carlos Eduardo, ele, como prefeito de Natal, tinha esse tipo de comportamento também, viu, Vanúvio? Perdia muito na justiça e se desgastava. Mas parece que para ele isso é normal. Vamos ver nas próximas semanas de campanha eleitoral. Falando em semanas de campanha eleitoral, vamos continuar nossa conversa com o Major Max, coordenador da Comissão de Segurança das Eleições. Major, essas deliberações que são repassadas semanalmente para a Comissão de Segurança, elas são deliberações, que tipo de deliberações, como é que funciona esse trabalho e quais são os possíveis conflitos que o senhor citou no bloco anterior que podem acontecer, que vocês devem atuar? Pronto, essas deliberações são relativas às agendas dos candidatos, certo? Certo. Então, candidatos, os partidos ou as coligações, né? Então, eles na terça-feira, como já falado anteriormente, eles protocolam no cartório eleitoral da 33ª Zona e o cartório entrega à comissão à tarde, certo? Para deliberar justamente algum possível conflito, mas quais tipos de conflito? Em termos de ruas, se aquela panfletagem, ou aquela adesivagem, ou aquela caminhada, ou carreata, de 2, 3 ou mais partidos vão se cruzar. Se uma passeata vai passar no local que está uma adesivagem, etc. Então, uma das primeiras metas da Comissão de Segurança, vamos dizer que seja diminuir o máximo possível de perturbação da ordem em relação aos partidos e em relação aos candidatos. Então, na hora que se cruza, por exemplo, agora na terça-feira tivemos 4 candidatos que solicitaram o Arte da Terra para realizar adesivagem. Não podemos autorizar 4 no mesmo local. Tem que ser um. Então, o primeiro critério vai ser quem protocolou primeiro, em termos do horário no dia. E os 4 foram às 8 horas da manhã. Então, a gente convoca os seus representantes que estiverem presentes, a gente convoca para entrar na comissão. Olha, vamos entrar num consenso? Vamos, para poder ficar só um. Quem já participou na semana passada. Então, a gente já começa por aí, verifica quem semana passada, um exemplo, ficou no Arte da Terra. Olha, vocês já tiveram o privilégio de estar lá no Arte da Terra. Então, para agora, vai ter que abrir mão para um outro candidato. Porque, senão, já a pessoa, o mesmo candidato, toda a vida fica no mesmo local sempre. E, quando chega final de semana, a demanda aumenta mais ainda no sábado, em termos da área central, em termos do Arte da Terra, ginásio Pedro Ciarline e o teatro. Então, primeiro não teve outro jeito, primeiro não entraram no consenso, então vamos para o sorteio. Já houve sorteio para... Já teve o sorteio. Por quê? Primeiro ponto, a gente verificou quem não tinha ido, né? Quem já foi, deixamos de lado, restou 3.
né? Então vamos para o sorteio para quem vai ficar com o local. Né? E o pessoal aceita de boa? Aceita de boa, porque a gente, numa conversação com eles, e lá todos eles estão no bom senso, lá no cartório, eles mesmos buscam se ajudar da melhor forma possível também, e junto com a comissão também busca se ajudar o melhor possível. Agora, Major, quando existe uma candidatura que vai realizar uma movimentação, por exemplo, de governo de Estado, e outros candidatos do mesmo partido ou coligados vão participar também, precisa de um registro quando são partidos que estão juntos, que participam da mesma aliança, ou cada partido precisa fazer esse registro? Para nós lá, tanto chega do candidato em si, como chega do partido, como chega da coligação. Vai depender deles. Tá entendendo? Porque se há uma coligação formada, aí chega lá, olha, a nossa coligação vai fazer todo mundo junto, todo nosso candidato vai fazer nisso. Se chega aquela circunstância lá, de uma mesma, vamos dizer assim, do mesmo grupo, e eles vão sair todos juntos, a gente já vê que não vai haver conflito entre eles, então a gente analisa, junto à comissão toda, verifica, checa realmente aquela circunstância e, se for o caso, autoriza. Entendeu? Caso não, aí a gente já ver direitinho como olha, vamos ajeitar melhor isso aqui. A Polícia Militar, ela está presente em todas essas movimentações ou não? Olha, qualquer das forças públicas que cobre a cidade do município de Mossoró, quero ressaltar que a comissão, ela é para os trabalhos no município de Mossoró, quer seja área urbana ou rural, certo? Ela busca, né, todas as forças de segurança, busca da melhor forma possível contemplar todas essas circunstâncias. Claro, é evidente que a demanda é grande, nós também não podemos esquecer a sociedade como um todo, porque nós temos ocorrências. Então, não tenho como dizer efetivamente que todos os locais vai estar cobertado. Mas o que eu posso falar é que vai passar por todos os locais. Agora, que vai ficar direto, não tem como os garantir. Porque o dia a dia é muito sui generis, né, em termos de ocorrências policiais. E as demandas, pronto, isso aqui tudo é dessa semana. Aqui. A demanda é grande. Mas que o que eu posso... Tudo isso é movimentação política? Tudo isso aqui. Só dessa semana, até a terça-feira. Tudo isso aqui foi deliberado na terça-feira. Então, o que acontece? Aquela agenda que não é protocolado na terça-feira, de 8 às 12, que não é protocolado, e a agenda chega em outro dia, é um direito do candidato, do partido, entregar por força da lei, de entregar 24 horas antes, certo? Mas só que não vai passar, naquele momento, por uma análise nossa, porque já houve análise. Então, aquele partido, aquele candidato vai ter que pegar a ata, porque da ata sai a ata do que foi resolvido na comissão, as alterações foram realizadas, e vai pegar o que foi aprovado para aquela semana, para aquele partido ou coligação verificar aonde vai ser aquele outro melhor local. E como é que funciona a estrutura da Comissão de Segurança? São quantos membros? E deliberam somente sobre a atuação da Polícia Militar? Não. Lá é Polícia Militar, Polícia Civil, a Secretaria de Defesa Municipal do município, que engloba a Guarda Municipal, GETRAN, Rodoviária Federal e Federal. Só que a Federal não participa diretamente da comissão, certo? A Polícia Rodoviária Federal já participa por conta do seu policiamento mais ostensivo nas BR. E são quantos membros na comissão? Os membros da comissão, SESET do município, 2º Batalhão, 12º Ambiental, o 2º CPRV, Regional, Civil, Rodoviária Federal, 8. Próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto. Já tem participação de casa. Daqui a pouquinho a gente volta.